Esta é a segunda e última aula de revisão que teremos antes do teste. Trataremos das relações trigonométricas nos triângulos, especificamente nos triângulos retângulos. Difícil é começar qualquer estudo de triângulos sem falar desse cara aí, né? O conhecido famoso Pitágoras. E o seu teorema igualmente famoso, que diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados de seus catetos. Basta a gente lembrar, né, os elementos que compõem um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é todo aquele que tem um ângulo reto, e o lado oposto ao ângulo reto, e que por acaso é o maior lado desses triângulos, é chamado de hipotenusa, né? Tem esse nome especial aí, hipotenusa, enquanto que os outros lados são chamados de catetos. A relação de Pitágoras nos diz que a hipotenusa elevada ao quadrado é a mesma coisa que a soma dos quadrados dos catetos. Tá? Essa simples relação ela tem uma utilidade tremenda na resolução de diversos problemas que envolvem cálculos de distâncias e outros, e também no estudo das relações trigonométricas, que a gente vai ver daqui a pouco, seno, cosseno, tangente, etc. Bom, começamos então com essa questão resolvida, que é uma simples aplicação do teorema que a gente acabou de ver. A figura a seguir representa uma escada de 5 metros de comprimento que está apoiada em uma parede, enquanto sua base está posicionada a 3 metros de distância dessa mesma parede. Determine a altura h do topo da escada em relação ao chão. Por acaso tem essa figura aqui, é uma figura auxiliar, mas é bom vocês se acostumarem a resolver problemas onde não consta figura nenhuma. Consta apenas o enunciado e você que tem que imaginar a figura, desenhá-la para obter os resultados esperados. Tá. Embora seja um problema contextualizado, falando de escada, apoiado em parede, etc., nada mais é aqui do que estabelecer o lado que está faltando neste triângulo retângulo. Né? Um dos lados dele, que é o maior, é justamente onde que representa a escada, que é a hipotenusa. Os outros dois lados são os catetos. Um deles é conhecido, que mede 3 metros, e o outro é desconhecido, que ele chamou aqui de H. Então você, jogando isso aí na relação de Pitágoras, diz que a hipotenusa ao quadrado, portanto 5 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, um dos catetos, você não sabe, ele chamou aqui de H. Não confundir esse H aqui com hipotenusa, tá? O H ele simplesmente usou para representar a altura do triângulo. Você poderia ter usado X, M, qualquer outra letra. Tá? O outro cateto mede 3 metros, então temos 3 ao quadrado. Bom, você vai calcular, evidentemente, os quadrados. 5 ao quadrado é 25. Né? 3 ao quadrado são 9, mas você vai passá-lo para o outro membro da equação. Então vai ficar menos 9. Isso é igual a h ao quadrado. 25 menos 9 é 16. Portanto, h ao quadrado é 16. Tá, e quanto é h? Não nos interessa h ao quadrado, nos interessa a medida h. Bom, basta você extrair a raiz quadrada positiva de 16, que é 4. Tá? Então, partimos então para as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Os famosos seno, cosseno e tangente que vocês conhecem desde o 9º ano. Tá? Os estudiosos da antiguidade perceberam certas regularidades quando faziam medições nos triângulos. Claro que eles consideravam, né, como um triângulo ele tem 3 lados e 3 ângulos, eles consideraram fazer experimentos com as medições. Por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Se aqui a gente já tem 90, então necessariamente
Os outros dois ângulos que sobram são ângulos agudos, menores do que 90 graus. Tá? É comum a gente representar as medidas dos ângulos por letras gregas, tá? Para diferenciar. Então eu vou chamar esse aqui de beta. E eles observaram o seguinte: toda vez que efetuavam medição, por exemplo, de um cateto oposto a um ângulo e dividiam pela hipotenusa, encontravam um determinado valor que era independente do tamanho do triângulo. Eles podiam construir um triângulo enorme, desde que ele tivesse o mesmo ângulo, vamos supor aqui 30 graus, digamos que fosse 30 graus, tá? Esse ângulo θ aqui. Aí quando eles dividiam o B, que é o cateto oposto, pelo A, que é a hipotenusa, sempre encontravam 0,5. É claro que naquela época não era assim, né? Mas em linguagem de hoje é 0,5, que é a mesma coisa que 1/2. Tá? Então isso não importava se o triângulo era pequeno ou grande. Esse valor sempre aparecia, 0,5. Eles acharam isso interessante, evidentemente, e fizeram experimentos também com outras medidas. Por exemplo, ao invés de dividir o cateto oposto pela hipotenusa, dividiram o cateto adjacente, que aqui é a letra C, tá, pela hipotenusa, e também encontraram outro valor, evidentemente diferente de 0,5, mas que também se mantinha constante, independente do tamanho do triângulo. Tá, e fizeram assim com todos os lados. Né? Por último, dividiram o cateto oposto, que é o B, pelo cateto adjacente, que é o C, e também encontraram outro valor constante. Tá? Inclusive, aí, a partir daí deram nomes a essas medições. Né? No caso do cateto oposto pela hipotenusa, chamaram de seno. No cateto adjacente pela hipotenusa, chamaram de cosseno. E no cateto oposto pelo cateto adjacente, chamaram de tangente. E então formaram tabelas com esses valores. E experimentaram, inclusive, para outros ângulos. Né? Sendo que o ângulo de 30 graus, 30 graus, o de 45 graus e o de 60 graus eram os que apresentavam propriedades, assim, digamos, mais interessantes. E eram mais fáceis de obter as medições com os conhecimentos de geometria que já existiam naquela época. Né? Fazer cálculos com triângulos equiláteros, triângulos isósceles, era bem mais fácil, de maneira que os ângulos de 30, 45 e 60 passaram a se chamar de ângulos notáveis. Essa questão resolvida, número 4, vai servir para a gente praticar um pouco isso. Dado o triângulo retângulo a seguir, determine os valores de seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Alfa, que ele se refere, é este ângulo. A gente não sabe o valor dele, mas nem por isso a gente vai deixar de calcular o seno e o cosseno e a tangente relativos a esse ângulo alfa. Bom, como a gente viu nas relações anteriores, o seno o seno do ângulo alfa, neste caso, é o resultado da relação da divisão do cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno do mesmo ângulo alfa vai ser o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente do ângulo alfa será o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Bom, acontece que a gente não tem o valor da hipotenusa. Vou chamar aqui de H, já que a gente está usando aí essa letra. E como é que a gente vai saber este valor? Nesse caso, a gente volta ao velho Pitágoras, né? Onde ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, um dos catetos mede 7. Vamos colocar lá ao quadrado. O outro cateto mede 24, também ao quadrado. E vamos efetuar os cálculos. Bom, então, h ao quadrado vai ser 7 ao quadrado, que vai dar 49, mais 24 ao quadrado,
que vai dar, bom, a gente teria que fazer a continha aí, vai dar 576. Deixa eu anotar logo aqui para a gente não esquecer esse valor, né? 576. Somando isso aí, então, vamos ter h ao quadrado, vai ser 49 mais 576, vai dar 625. E o valor de h, que é a hipotenusa, quanto é que vai dar? A raiz quadrada de 625, que no caso aqui é 25. Tá? Então esse é o valor de h. Agora então já podemos formar as razões que ele está pedindo. Né? No caso do seno, vejam que 24 é oposto ao ângulo alfa. Né? Então o seno vai ser o cateto oposto, que nesse caso é 24, tá? Dividido pelo valor da hipotenusa, que é 25. Tá? Então 24 sobre 25 é a medida do seno desse ângulo aí desconhecido. E no caso do cosseno, bom, cateto adjacente, que vale 7, sobre a hipotenusa, que também vale 25. E finalmente a tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, cateto oposto é 24 sobre o cateto adjacente, que é 7. Um outro problema um pouco mais contextualizado é esse número 6 aqui, que fala a linha de visão de uma criança para que ela enxergue o topo de um pinheiro é de 37 graus em relação ao chão. Considerando desprezível a altura da criança e sabendo que ela está a 48 metros de distância da árvore em questão, determine a altura h do pinheiro e utilize a relação tangente de 37 é igual a 0,75. A informação que nós temos é o cateto adjacente ao ângulo de 37 graus, que é esse cateto aqui que mede 48 metros. E a que nós precisamos é esta altura aqui que ele chamou de h. Portanto, o que nós temos? Nós temos um cateto adjacente e temos um cateto oposto a ser descoberto. Bom, a relação que envolve cateto oposto com cateto adjacente é chamada de tangente. Então, a tangente de 37 graus, segundo ele nos informou, é 0,75. E esse 0,75 é obtido a partir da divisão do cateto oposto, que mede h, pelo cateto adjacente, que mede 48. Considerando essa parte aqui, o que nos resta é resolver esta equação de primeiro grau. E o que vamos obter aqui? H vai ser igual a 48 vezes 0,75. Tá? Quanto é que vai dar isso? Bom, você calcula aí e me diz o resultado depois. Tá bom? Vamos passar adiante. A questão resolvida número 7. Um jato decola fazendo um ângulo de 23 graus com o solo. Aqui está o jato decolando e formando esse ângulo aqui de 23 graus em relação ao solo. Determine a altura atingida pelo jato. Então temos que determinar isso aqui. E o seu deslocamento horizontal, que é essa distância que vai daqui, no momento que ele decolou até aqui, tá? Ele chamou aqui de D. Ainda durante o processo de decolagem, sabendo que ele já percorreu uma distância de 5.000 metros através do ar. Né? Observando a figura, os 5.000 metros que ele percorreu após decolar foram esses daqui. Caso necessário, utilize as aproximações. Seno de 23 graus é aproximadamente 0,39 e cosseno de 23 graus aproximadamente 0,92. Uma coisa a gente observar aqui, observe que ele deu dois valores. Pode ser que a gente precise dos dois valores, pode ser que precise de apenas um. Às vezes ele dá três valores, seno, cosseno e tangente. E nós aqui temos que decidir
né, quais dos valores vamos utilizar. Se ele não desse esses valores, nós não teríamos como calcular, a não ser que consultássemos uma tabela, porque 23 graus não é um ângulo notável, então nós não sabemos de cor qual é esse valor. A gente precisa consultar uma tabela ou usar uma calculadora que já tem essa tabela internamente guardada. Bom, e o que temos aqui? Além do ângulo de 23 graus dado, nós temos um cateto oposto a esse ângulo, desconhecido no caso, o cateto oposto, que é H, e um cateto adjacente, que é o cateto identificado aqui pela letra D. Além disso, temos a hipotenusa conhecida, que vale 5.000. Então, para descobrir o H, nós temos que usar a relação seno. Nesse caso, como o ângulo é de 23 graus, seno de 23 graus, cujo valor foi dado que é 0,39. Agora, o seno é obtido dividindo o cateto oposto, que é o H, pela hipotenusa, que é 5.000. Resolvendo esta equação de primeiro grau, nós podemos obter o valor de H, que vai ser 0,39 vezes 5.000. Isso vai nos levar ao valor de H igual a 1.950, tá? Que é 0,39 vezes 5.000. E para a medida D, que é o deslocamento. Bom, temos D aqui, observa, é um cateto adjacente. O outro valor que nós temos é a hipotenusa. Então, cateto oposto sobre hipotenusa é cosseno. Neste caso, cosseno de 23 graus, cujo valor também foi dado, que é 0,92. Da mesma maneira, o cosseno, neste caso, é dado por cateto adjacente, que vale D, dividido pela hipotenusa, que vale 5.000. Resolvendo a pequena equação de primeiro grau, nós temos que D vai ser igual a 0,92 multiplicado por 5.000. Isso vai dar um valor de D igual a 4.600. 4.600 metros é o valor da distância do deslocamento. 4.600. Vou botar aqui. Perfeito? Então já temos os dois valores solicitados. Tá? O avião atingiu 1.950 metros de altura quando ele chegou neste ponto aqui, tá? E ele já tinha percorrido uma distância horizontal aqui, né? Deslocamento que a gente chama, de 4.600 metros, quase 5 quilômetros. Bom, gente, então só para sintetizar, nós temos aqui a tabela de ângulos notáveis, que são como se chamam os ângulos de 30, 45 e 60 graus. E como vocês sabem, desde o nono ano, é uma tabela que a gente tem que saber de cor. Tá? Isso aqui é como se fosse uma tabuada também. Qualquer prova que você for fazer, o examinador sempre vai esperar que você sabe de cor esses valores aí. Tá bom? Vamos ver aqui os exercícios que a gente selecionou aí para vocês irem praticando. Tá? Eu tenho aqui na seção aplicando conhecimentos o exercício número 1, que fala assim: utilizando o teorema de Pitágoras, determine a variável x em cada uma das figuras a seguir. Tá tranquilo esse exercício, né? Só tem um pouquinho de cuidado com a letra D, o exercício da letra D, né? Como vocês observam, a figura que ele deu aqui não é propriamente um triângulo, né? Mas você pode, com um pequeno truque, transformá-lo no triângulo com as medidas aqui muito fáceis, tá? E aqui na letra E você tem, na verdade, dois triângulos, né? Como você observa, a letra X vale por este cateto aqui, né? Este triângulo que eu estou marcando aqui é o que a gente vai precisar para calcular. Ele também é retângulo, óbvio, né? Aqui também mede 90 graus. Ah, mas a gente não tem esse valor aqui. É fácil, né? Basta a gente utilizar o outro triângulo, olha, esse outro triângulo aqui, através de Pitágoras.
a gente vai descobrir esse valor, que eu vou chamar aqui provisoriamente de y, e o resto fica fácil, tá bom? Vamos ver se tem mais algum exercício aqui selecionado. Vamos partir para o número 2 também, olha só. Esse é legal. Né? Fala dessa história aí de um nadador que ele quer medir a distância, né? A distância não, a largura do rio, né? Ele quer obter essa medida aqui. Olha. Ele não atravessou o rio ainda e quer saber quantos metros tem, né? De um lado ao outro, de uma margem à outra. Tá? Para isso ele faz esse cálculozinho aqui através de um triângulo retângulo. Tá? Isso é muito comum. Isso aqui talvez uma das maiores utilidades da utilização das razões trigonométricas em triângulos retângulos é obter medidas inalcançáveis. Não dá para você medir diretamente usando um instrumento de medição, mas através dessas medidas aqui, conforme está descrito no texto, você consegue descobrir a largura do rio. Tá? Vamos ver aqui mais algum exercício selecionado. O número 4, observa que o número 4 não tem figura. Tá? Você vai ter que ler e desenhar, né, a sua figura baseada no texto e então resolvê-lo. E na seção Consolidando Saberes, eu selecionei aqui o número 1, também é muito parecido com aquele que a gente já viu aí, né, da seção anterior. Tá? Tranquilo, mas pratiquem bem isso aí. Tá? E finalizamos dizendo o seguinte, né, o conteúdo para a nossa avaliação, que a gente acabou de ver agora, refere-se a essa parte aqui, a frente B. Tá? A primeira parte a gente já viu, né? Eu já subi esse vídeo aí, vocês já devem ter assistido, eu acho. Tá? Que foi o do capítulo 1, a parte que fala sobre conjuntos e tal. Tá? O que a gente acabou de ver agora foi esse agora, a frente B, capítulo 1 também. Tá? E eu anotei aqui os exercícios que a gente passou hoje, né? As questões resolvidas número 1, número 4, número 6, número 7, que estão aí nas páginas indicadas. A seção aplicando os exercícios 1, 2 e 4. E finalmente a seção consolidando apenas o exercício número 1. Tá? É só isso que vocês vão ter que se concentrar. Realmente essa prova vai ser muito fácil, né? Eu tenho certeza que vocês vão obter uma boa nota nela, tá bom? Boa sorte e bons estudos aí para vocês. Bom, gente, só um adendo aqui, uma correção. Eu selecionei, na verdade, está aqui na tela aí para vocês, esse exercício aqui da seção aplicando, tá? O exercício número 4 da página 119, tá? Esse daqui. Mas vocês façam o favor de retirar este exercício, tá? Porque ele envolve a utilização de um conhecimento que a gente não estudou aqui. Tá? Aqui é justamente a utilização dos lei dos senos e lei dos cossenos, que não vai estar presente nesse teste que a gente vai fazer agora. Tá? Então, para a gente obter o valor exato que dá lá no gabarito, teria que usar uma dessas leis, e como nós não estudamos ela ainda, tá? Então vocês façam o favor de retirar este exercício aqui da sua lista. Tá bom? Era só isso mesmo.